Interessante as críticas que o Mundial de Clubes está recebendo, né? Seja por parte dos leigos, né? Eu, por exemplo, no caso, não que eu esteja criticando, mas eu me considero um leigo de futebol, né? Por não atuar especificamente com futebol, é claro. E tanto de outros profissionais, como o Klopp, aí deu um depoimento, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu acho interessante isso, claro, e as coisas não são feitas só com dinheiro, mas o futebol profissional exige, acima de tudo, né, equipes muito bem preparadas, organizadas, planejadas, equipes que conseguem trazer receitas para suas instituições. E não é coisa pequenininha, não. Não é comemorar aí alguns milhões que entram, essa coisa toda aí, porque isso não vai dar lastro para o clube, não vai dar força para esse clube continuar disputando com os maiores aí, com os players de mercado. Não players de história ou de marca, players que hoje estão num lugar muito acima do que os outros clubes, que acabaram ficando para trás graças a administrações nefastas, como o São Paulo Futebol Clube, vocês já sabem logicamente do que eu estou falando. Aí você vê a tua marca lá, 4 horas da tarde no Brasil, 5 horas da tarde no Brasil, Flamengo e Bayern de Munique, passando para o mundo inteiro. O mundo inteiro parado, independente do horário, do fuso horário, em cada localidade, para assistir uma partida de futebol. Você valorizando a sua marca, você valorizando a marca do seu patrocinador, você valorizando os seus jogadores, né? Os jogadores ganhando mais dinheiro do que já ganham, né? Aí o Klopp, não, coitado do jogador, tá? Esse papo todo que a gente escuta, admiro demais o Klopp. Queria ver o Klopp no São Paulo, né? Mas, sinceramente, gente, os caras estão lá correndo, estão ganhando lá o seu dinheiro, estão trabalhando, a torcida está lá lotando o estádio, o mundo inteiro está assistindo. Essa é a dinâmica, né? É claro que a gente entre aspas, porque eu não faço isso, quer descaracterizar lá o Mundial, as conquistas. Por que a gente não tá, né? É porque a gente não tá. Eu sei que tem um monte de gente que não gosta de escutar isso. O que eu vou fazer? É verdade. Eu não estou desmerecendo os meus títulos, as minhas conquistas, né? Eu não estou fazendo isso ao falar que o que está sendo feito e organizado é legal. Qual é o problema disso? Eu não tenho nenhum problema em reconhecer competências, reconhecer qualidade, até porque o São Paulo sempre foi pioneiro nisso daí, protagonista nisso daí, né? Então tá lá a marca sendo valorizada tal. Fiz uma brincadeira no Instagram com um avião voltando com o Botafogo e Flamengo, uma brincadeira com os irmãos flamenguistas, com os irmãos botafoguenses. Meu neto Luca tava lá nesse jogo, lá, mora lá na América, tava lá nessa partida do Flamengo, flamenguista que é, né? Então, assim, fiz uma brincadeira, né? Mas é uma brincadeira de brincadeira, porque só volta quem foi, né, gente? Só volta quem foi. Então, assim, a gente não fala, né? Só quem ganhou o mundo, aquela coisa do São Paulo, maravilha. Né? E o São Paulo foi incompetente para não estar lá. Isso tem que ficar muito claro. E não eu descaracterizar o torneio. Eu tenho que pegar no pé de quem foi incompetente para não levar a instituição para lá. Sejam jogadores dentro de campo, o treinador bosta e o presidente fraco. Esses caras são responsáveis. Eles têm que ser cobrados por isso. Né? Senão fica uma coisa. E outra coisa é o passeio que o Flamengo tomou. O que o Flamengo tomou foi um passeio. Alguma novidade? Nenhuma. E não é nenhum demérito para o Flamengo, que é líder do campeonato. Inclusive, Crespão, você volta contra o Flamengo no Brasileiro, hein? Abre teu olho, se prepara bem, hein? Você vai voltar contra o Flamengo no Brasileiro. Aproveitar a galera agora, dar um aluguel nos irmãos rubro-negros, porque nós temos um jogo lá contra eles. Eu só quero ver o que vai acontecer. Flamengo, o Bayern deu uma aula de futebol, gente. Alguma novidade? Nenhuma. O futebol europeu, o futebol fora do Brasil, ele foi se preparando para esse momento, né? Então, assim, antes não existia, ninguém sabia como é que jogava, aquela coisa toda. E aí o Brasil tinha os craques, né? Leônidas da Silva, Domingos da Guia, né? Depois vem a turma de 50, Zizinho, campeão do São Paulo, Ademir Queixada, Bauer, jogador do São Paulo também, o monstro do Maracanã. Então, assim, grandes jogadores. Então, quando eles começam a conhecer os talentos brasileiros, eles começam a se preparar taticamente para enfrentar esses talentos. Eles começam a estudar o futebol. Espera um pouquinho. Se eu não tenho um jogador tecnicamente preparado para enfrentar essas feras,
Garrincha, Pelé, Vavá, Didi, Newton Santos, meu Deus, Mauro, Desord, Bellini, né? Como é que eu vou fazer? Né? Depois geração de Rivelino, geração de Ademir da Guia, geração de Tostão, Clodoaldo, Gerson. Eles se preparam taticamente, eles estudam, cara. Eu tenho que criar mecanismos, já que eu não tenho jogador igual, eu tenho que criar mecanismos para parar esses caras. Para tentar parar um Garrincha, para tentar parar um Pelé, para tentar parar um Rivelino. Essa é a dinâmica. E nós achamos que fôssemos ter craques a vida inteira. E eis que nós não temos. Né? E eis que agora os caras estudaram tanto tática que agora a gente se vê enrolado no meio da tática dos caras. O que o Bayern fez ontem, meu Deus do céu. Né? O que o Bayern fez ontem destruiu o Flamengo. Jogou, comandava. Fomos lá, metemos 2 gols. O Flamengo meteu 1 gol. Então vamos fazer outro. Aí o Flamengo meteu 1 gol. Então vamos fazer outro. Então assim, jogou. O Bayern jogou a hora que ele quis, o momento que ele quis. Jogou muita bola. Time organizado, arrumado. O Flamengo errou a saída de bola. Não, o Flamengo não errou a saída de bola. O Bayern roubou a bola do Flamengo. Né? O Bayern roubou a bola do Flamengo. Porque ninguém aqui tem coragem de apertar o Flamengo numa saída de bola. Sabe os talentos que tem? Talvez não tenha competência tática para fazer isso. Né? E o que nós vimos foi isso. Né? Um baile de bola. E isso não diminui o Flamengo pelo baile que tomou com o Bayern. Porque volta aqui para a realidade nacional e a gente sabe como é que funciona. Né? Então, enfim, só ficou registrado aí mais uma vez o tamanho que esses caras estão na frente da gente. Enquanto isso, o Palmeiras já arrecadou 218 milhões nesse Mundial. Não estou falando de valorização de marca, valorização do seu jogador, não estou falando nada disso. Só o que recebeu no Mundial, 218 milhões. Aí, presida, se você tivesse sido competente, se o seu diretor de futebol bosta tivesse sido bom mesmo, se o seu treinador tranqueira, chiliquento, tivesse sido bom e os teus jogadores vagabundos tivessem tido vergonha na cara, a gente que estava no Mundial. E o São Paulo ganhando até agora, por exemplo, 218 milhões. Aí o cara falou, o presidente lá, comedor de banana, falou que o Palmeiras estava se apequenando. Parabéns para vocês aí, ó, seus tranqueiras que administraram e administram o São Paulo Futebol Clube. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, quase que eu não falo Rony Altieri, São Paulo Raiz na área aqui, né? 4F com a gente, energia solar, gente, faça a conversão, para de pagar luz alta, valor de luz alta, faz a conversão, conversa com o Edilson, ele vai fazer para você um plano especial, sem compromisso, para você fazer a conversão da sua casa no campo, a sua casa na praia, a sua fazenda, o seu sítio, o seu supermercado, o seu condomínio, você vai ver o que você vai ter de redução de custos, né? Eu vou colocar aqui no primeiro comentário o trabalho da 4F, Soluções de Energia Solar. Legal, meus irmãos? Agradecer os irmãos que estão chegando aí de diversos times, São Paulino e outros times também, que estão chegando no canal. Muito obrigado pela confiança, irmãos. Muito obrigado pela confiança. Aqui é mais ou menos assim que funciona, né? O nosso trabalho aqui. Pois bem, falar um pouquinho de São Paulo Futebol Clube, né? A guerreirada treinando, um monte de nome aparecendo. Eu nem falo aqui, né? Porque é tanto nome aí, é tanto nome. Não tem avaliação do nome, não tem análise consistente do nome. E a diretoria joga, os empresários jogam aí pro ventilador e todo mundo vai pegando, aí vai falando. Bom, cada um fala o que quer também, né? É da conta de cada um, é claro. Um monte de jogador aí, de repente tem a defesa que precisa mais. De repente tem um monte de jogador aí que era para jogar bola, porque eles vão contratando jogador. Não tem dinheiro, mas vai contratando jogador, né? Essa pouca vergonha. O Juan definitivamente está fora. Eu não falei para vocês que a diretoria não ia explicar aquela palhaçada da ligação lá, familiar ou não, do nosso o Rui Contrata e Vende de Costa, nosso executivo de futebol, com o advogado, ou procurador, ou empresário do Juan. Aquela vergonha que veio à tona, eles não falaram nada. Sabe por quê? Porque a porra da torcida esquece. Porque a torcida não cobra. Porque a torcida, grande parte dela faz parte dessa vergonha de administração. Tanto é que saiu aí um estudo aí que 40 e não sei quantos por cento apoiam
o presidente. Vai afundar junto com esse cara. Vocês vão afundar. Vocês estão contentes que o seu time não está no Mundial, porra? Vocês estão contentes que o seu time está perto do Z4, porra? Vocês estão contentes que o seu time vive dando vexame dentro do Morumbi? Que o seu time deve 1 bilhão e cacetada de dinheiro? Aí que tá, o torcedor ajuda também a afundar a instituição. Né? Os idiotas, omissos, que se escondem atrás de uma frase que conduzem a instituição, e realmente conduzem desse jeito pro buraco. Nós precisamos ser mais contundentes, senhores. Torcedor não foi feito para ficar batendo palma em arquibancada e gritando o nome de jogador pereba. Torcedor tem um contexto muito maior, que é o de defender a instituição, nas mãos desses caras aí que a arrebentam e a exploram, né? Todo dia. Uma pouca vergonha isso daí, né? Os jogadores, hoje em dia a gente comemora vexame, a gente comemora, chegamos em quarta de final, chegamos em oitava de final, a gente comemora percentual de formação de jogadores, essa pouca vergonha, liberaram o Igor Vinícius para o Santos. Quando a gente foi comprar o John, que esse monte de banana, esse monte de bosta que administra o São Paulo, quando foi comprar o John, o Santos fez doce, não quis vender, era 5 milhões, não era mais, o Botafogo foi lá, quanto que é essa porra? Toma. Levou embora. E os bons do Morumbi ficaram tudo lá, chupando o dedo. Agora o Santos, que é o Igor Vinícius, sabe o que eles fizeram? Deram o Igor Vinícius pro Santos, que é uma tranqueira. Eu não estou defendendo o Igor Vinícius do São Paulo. Deram o Igor Vinícius pro Santos em troca de um percentual de 20% numa futura negociação. Aí eu pergunto para você, qual é o imbecil, qual é o burro que vai contratar o Igor Vinícius do Santos? Esses caras deliram no São Paulo. E o Lucas Perry, que está para ser negociado lá agora, o São Paulo vai receber um percentual de clube formador. E vai ter bochechinha que vai soltar rojão porque ganhou percentual de clube formador. Os bostas não sabem vender jogador de São Paulo, não sabem negociar, depois fica comemorando. E os bobinhos aceitam isso daí como se fosse uma coisa do outro planeta que acontece no São Paulo. Haja paciência para a gente aguentar esse tipo de coisa. Haja paciência, porque do jeito que vai, gente, o São Paulo, infelizmente, vai cada vez mais pro buraco e, infelizmente, tem cada vez mais dificuldade de poder sair dessa situação, da gente poder enxergar um São Paulo realmente saudável, né? Um São Paulo que realmente tenha lastro, que tenha força, que tenha estrutura, que sempre teve, para poder, com essa força, sair da situação que se encontra. Porque de falácia, de gente falando e mamando na teta da instituição, meu irmão, a gente não vai sair dessa situação, infelizmente, tão cedo, né? Eis a situação que a gente vive, eis o ponto que chegou o torcedor São Paulino. Certo, gente? É isso daí. Uma semana iluminada para todos aí, a gente volta a falar de São Paulo Futebol Clube, volta a falar aí do Mundial também, é claro, enfim, de várias coisas aí que envolvem o futebol como um todo. Como eu queria voltar aos tempos de competências, né? Uns tempos de qualidade, competência, vergonha na cara e respeito à camisa que eu já vi muito da história do São Paulo. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, um abraço.